Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 97. Vamos ver se esse é o último de hoje, né? Mas se não for, também não tem problema não. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, né? Então, a Gênesis capítulo 14, nos encontramos ainda na questão de número 23. Jesus, Maria José. Esses vídeos todos de ontem e de hoje, ainda na questão do número 23. Mas, graças a Deus, né? Então, continuando aqui, Kardec diz assim: assim igualmente se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo, do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc. E que mais não são do que manifestações da vida espiritual, né? Então aqui Kardec que deixa um resumo. Deixa eu ver. Caso de letargia, de catalepsia, revista espírita. Tem o nome de uma senhora aqui, mas parece que é em russo, não sei russo. Setembro de 1858. A jovem cataléptica da Suíça, janeiro de 1863. Então, esses casos, pois assim, né? Assim, igualmente se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Então, até que, de acordo com tudo que Kardec nos orienta, a resposta para o sonambulismo natural, o sonambulismo magnético, o estado de êxtase, né? A catalepsia, a letargia, que nós já explicamos já em outros vídeos. Então, não existe o sobrenatural. Não existe fenômenos sobrenaturais ou sobrenatural. Não existe. Isso é falta de estudo, é falta de pesquisa, é falta de conhecimento, né? É falta de interesse também. Também pelo fato de muitas ciências não terem se desenvolvido nesses assuntos naqueles séculos, nós podemos, de certa forma, não é culpar, mas transferir a responsabilidade ao catolicismo, onde as teologias todas submissas, que não permitiam que as ciências pesquisassem, que estudassem, que analisassem todos os fenômenos paranormais, por eles como sendo paranormal,
para chegar ao fato de que o paranormal nunca existiu. E que tudo sempre obedeceu e sempre obedecerá os desígnios da natureza, das leis de Deus, onde são fenômenos naturais e não sobrenaturais. Mas é a submissão, a subjugação a essas religiões que muitas ciências não puderam. Muitos sistemas, submissos também a muitos sistemas, não puderam. Muitas ciências chegam a estudar todos os fenômenos tidos como paranormais, ao ponto de chegar aos fatos, né? Principalmente os milagres, né? A dupla vista, a visão, a audição, enfim, você entende. Isso tudo que eles têm como sobrenatural, milagre, maravilhoso, miraculoso, né? Só receberam e recebem esse nome por serem considerados, eu vou usar fatos por uma questão de expressão, por ser considerados fatos por eles não terem conseguido explicar, né, como o Espiritismo nos explica, né? Então agora nós vamos para a questão 24. Graças a Deus terminou a questão 23, porque o que deu que falar essa questão 23 não está escrito. E eu quase não falo, né? Mas eu falo para poder esclarecer, né? Mas aí vem a questão 24 agora também, já com outros assuntos também, olha só para você ver. Pois que a visão espiritual... Pois que a visão espiritual, olha só, não se opera por meio dos olhos do corpo. Ai, que complicação. Assim, complicação no bom sentido. São coisas que nós estamos comentando faz tempo. E aqui Kardec vem nos afirmar, né? Então, pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo. É aí que mora a prova da não existência dos fenômenos paranormais, né? Ah, porque eu estou vendo ali um santo me apareceu. Olha ali, vou citar. Nossa Senhora de Fátima apareceu ali, olha. Ali, Nossa Senhora de Fátima, tá ali à minha frente. Milagre, milagre. Aí todo mundo bate nas costas daquelas pessoas. Eles vê a Nossa Senhora de Fátima, porque eles são seres paranormais. São seres paranormais. Mas é porque eles são do catolicismo. Porque se não é do catolicismo, são considerados hereges, são considerados bruxos, feiticeiros, levados à fogueira
levado à grilhotina. Naqueles séculos eram assim, século XIX, XVIII, XIX, né, por aí em diante, eram tidos como bruxos, feiticeiros, queimados e tudo mais. Porque eles não eram da igreja. Então, quando eram membros da igreja católica, que, igual São Cupertino, que levitava, milagre nada. O Espiritismo nos esclarece muito bem a respeito do fenômeno natural, é um fenômeno espírita natural da levitação, faz parte dos dons e da evolução e da capacidade do espírito, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se São Cupertino ele não fosse da igreja, eles teriam considerado ele como um hereges, um bruxo, um feiticeiro, e dado a ele um prêmio. Qual o prêmio? Um madeiro untado com resina, fogo nele, igual eles fizeram com Joana d'Arc. E é engraçado que eles mataram Joana d'Arc, né? Então, juntou-se três sistemas: França, Inglaterra e também a Igreja Católica na época. E mataram Joana d'Arc na fogueira. Considerada bruxa, hereges, né? Uma feiticeira, uma endemoniada. Ora, gente, leia a biografia dela, de Joana d'Arc. E hoje, e depois de muitos anos, vem o Vaticano canonizar aquela que eles haviam matado. Vem canonizar ela. Vem transformá-la em Santa Joana d'Arc. Odiada na época, tá? Não tem nada com o atual hoje. Odiada pelos ingleses, pelos franceses na época, pela alta cúpula. Mas hoje é uma santa. Mas será que é santa mesmo? O que mal sabem muitas pessoas é que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas, aquele que traiu o nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Então, se você é do catolicismo, se você fosse na época do catolicismo, era milagre, paranormal, né? Sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Se você não fosse, bruxo, feiticeiro, você tem pacto com o demônio, se você não fosse da igreja. Então essa doutrina, ela mandou no mundo séculos e séculos, mas os dias dela está contado. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Pena que nós não vamos assistir essa demolição desse império do catolicismo aqui na Terra. Mas daqui, provavelmente, nós vamos assistir do plano espiritual, ou nas próximas encarnações, às vezes nós vamos ainda ajudar ainda a derrubar algumas pedras ainda do alicerce. Isso é um estudo. Isso é lei. Não sobrará pedra sobre pedra. Pedra. Orgulho. Que pedras são essas? É a pedra do orgulho, é a pedra da vaidade, é a pedra do egoísmo.
Não sobrará essa pedra sobre pedras. Então não sobrará orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, não sobrará essa pedra que nós trazemos no nosso coração, essa ganância pelo ouro, pela ostentação de altares, ornamentações de basílicas. Isso não, porque essas basílicas, todas essas igrejas, essas basílicas, isso são resquícios da vaidade, do orgulho humano. Escreva isso aí. São resquícios da vaidade, do orgulho do ser humano primitivo. Por isso que eles ornamentam com ouro, com imagens. Mas são resquícios da vaidade, do orgulho, do primitivo. Isso será tudo demolido. Por quê? Não sobrará pedra sobre pedra. Porque todos esses encontram-se embasados nas leis, ou melhor, todos esses encontram embasados nos dogmas mutáveis, enquanto as leis de Deus imutável, não sujeita a mudanças, enquanto aqui na Terra sujeito, né, o mutável sujeito às mudanças. Então, quantas vezes os papas vinham a público, quantas vezes os papas, porque vários papas tiveram a oportunidade de vir a público e pedir perdão à humanidade pelos os maus atos que que aquela congregação em outros séculos praticaram, né? Então, o Papa recente, 2023 agora, já fez isso, Papa João Paulo II fez isso, veio a público, pediu perdão. Então, sei que não é brincadeira. Então, pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo. Então, você não vê espírito com os olhos da carne. Por mais que é natural que eu olhe para lá, oi, vó, tudo bem? Oi, Marcílio, tudo bem? Mas isso é um hábito nosso. Mas não são os meus olhos físicos que estão vendo, e sim os meus olhos da minha alma. Agora, no bom sentido, eu preciso educar os meus olhos, disciplinar os meus olhos. E a gente sabe que educar e disciplinar os olhos não é fácil, né? Porque é inevitável a gente não ver. Porque a pessoa que diz assim, eu não vi, tá mentindo, viu sim, né? Então, educar os olhos, nós temos que educar os olhos, educar a boca, educar o ouvido, educar a nossa postura. Nós temos que educar nossas atitudes. Educar os ouvidos
é não ficar ouvindo piada, ouvindo músicas, né? Educar os olhos. Você pode até ver, mas você não enxergou. O que enxerga é os olhos da alma. Nós temos que educar nossa boca. Educar o que nós pronunciamos. Não julgar, não apedrejar, não falar mal. Isso é educar. Então, quanto mais nós educamos, mais nós enxergamos. Agora, não pense você que você vai educar as tuas faculdades mediúnicas para você ver só Bezerra de Menezes, viu? Só Eurípides Barçanufo. Ai, eu quero ver Mãe Santíssima. Ai, 99% dos espíritos que os médios vê, ouve e trabalha através deles nos trabalhos mediúnicos nas casas sérias, e dos espíritos que o circundam durante o dia ou durante a noite também, são espíritos trevosos. 99% são espíritos terríveis, trevosos. Então, se você estiver preparado ou preparada e para ver espíritos deformados, decapitados, né, que é o mesmo que degolado, eduque a sua visão. Eduque, porque não pense que você vai ver anjo 24 horas, não. Não pense que você vai ver vó, Marcílio, Fernando, Bezerra de Menezes, Barçanu. Não é assim, não. Esses estão no outro departamento. Próximo a nós aqui, é lama igualzinha a mim. É lama igualzinha a mim. Mas é preciso entender que aceitando esses lama igualzinho a mim, porque semelhante atrai semelhante. Jesus veio para quais seres? Para os doentes. Então você nunca que deve pensar, eu pretendo desenvolver minha psicografia, minha vidência, minha audição, a minha psicofonia, para me ter contato com os bons espíritos. Que você já está errando de cara. Você nem começou no espiritismo, já começou errado. Jesus veio para os enfermos. Resigna-se. Aceite os nossos irmãos enfermos, como todos nós somos enfermos, como todos nós. Vamos amar os nossos irmãos enfermos como a nós mesmos. Não vamos expulsá-los do nosso meio, não. Vamos evangelizá-los. Vamos nos instruir na doutrina dos espíritos para instruí-los. Que pode ter certeza que agindo dessa forma, amealhamos milhões de amigos onde achávamos que havia só inimigo. E de vez em quando vai se fazer presente, se nós merecermos, um professor Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes, né? Uma Sheila, uma Meimei, né? Porque esses seres são muito ocupados. Então, quando esses seres se apresentam, gente, não é brincadeira, não. Então, esses
Bezerra de Menezes que andam se manifestando por aí na internet, eu vou usar aqueles termos mitológicos. Tem chifre de 1 metro de comprimento na cabeça, tem um rabo do tamanho de um dragão na cauda atrás, aquela cauda. Isso não é Dr. Bezerra de Menezes que anda manifestando aí na internet, gente. Isso é o demônio criado pelos próprios médiuns, que não tem instrução. Você está julgando isso. Não, isso é instrução, isso é conhecimento. Nós que nos encontramos nessa doutrina, nós temos que defender essa doutrina. Nós não podemos nos acovardar e nós não podemos abjurar. Nós sabemos que são demônios criados pelos próprios médiuns, demônios que não estudam a doutrina espírita, que são místicos. E além disso ainda somos omissos, covardes, se calando? Eu não me calo. Podem me atacar o tanto que quiser. Podem me prender. Mas eu não me calo. Porque isso é tudo obra do anticristo, que aproveita esses pobres de espírito no corpo físico para enganar a humanidade. Vamos para o próximo vídeo.